É sempre um motivo de grande alegria poder voltar a essa igreja que nos acolheu por 12 anos, quando a gente trabalhou nessa instituição. E, especialmente numa circunstância como esta, que é o 10º simpósio universitário adventista. E há 10 anos foi realizado o primeiro. E a minha esposa, Marli, mandou umas felicitações ao grupo organizador do evento, porque ela participou desde o início e coordenou 5 deles. E é maravilhoso ver o projeto continuando e tendo tanto êxito com a participação de vocês, especialmente aqueles que estão assistindo às diferentes palestras. Um dos capítulos mais emocionantes das missões adventistas foi escrito no sul do Pacífico, ou no Pacífico Sul. E vocês sabem que até mesmo o projeto da oferta da escola sabatina teve origem com aquele navio missionário, a escuna, chamada Pitcairn. Mas alguns anos depois, mais precisamente no ano de 1912, o pastor Parker, C.H. Parker, e sua esposa introduziram a mensagem adventista entre as tribos canibais das Novas Hébridas. Depois de 1 ano e meio de trabalho ali, ele cria que sua missão havia sido concluída, pelo menos de começar o trabalho, que alguém outro podia continuar. E então ele foi para uma outra ilha chamada Malecula. E lá ele teve uma recepção muito estranha. Quando ele chegou àquela ilha de caçadores de cabeça, ele foi colocado sobre uma pedra, assentado ali, e então eles o examinaram para ver se ele seria uma boa refeição. Ele mesmo descreve que alguns caçadores de cabeças colocaram as mãos por entre as mangas da sua camisa para apalpar seus braços, depois pelas pernas também, e finalmente no corpo para examinar as diferentes partes do seu corpo. Enquanto eles o examinavam, ele pregava aos nativos sobre Jesus e seu amor ao mundo e sobre Deus. E as suas orações fervorosas foram atendidas. E ele, por ser extremamente magro, não foi morto. Posteriormente, escrevendo para o pastor C.H. Watson, ele diz que é muito bom ser uma das vacas magras de Faraó. Mas a obra adventista prosseguiu. E, certa ocasião, um grupo de turistas chegou também à ilha de Fiji, onde o adventismo já havia sido implantado. E um desses turistas, muito cético, abordou ao chefe da tribo ali com as seguintes palavras: a história que os missionários lhe contaram é mais ou menos um mito. A Bíblia também, na qual os missionários baseiam a sua história, não é mais considerado um livro inspirado. É um fruto da cultura, simplesmente. Aí o chefe daquela tribo, que estava escutando silenciosamente o que esse turista dizia, declarou o seguinte: Isaka Malau Mando, na língua nativa, ou seja, o Senhor, espere um pouco. Você vê aquela pedra que está ali, aquela grande pedra? Veja, bem, você sabia que antes de os missionários virem aqui a Fiji e nos contarem a história do Evangelho e apresentarem o livro que você tanto menospreza, nós colocávamos as pessoas sobre aquela pedra, e então as espancávamos até morrerem, e nossas vítimas eram então assadas e comidas, ou seja, comíamos os seus corpos. Deixa-me dizer-lhe, Senhor, que você deveria ser profundamente grato
aos missionários e àquele livro chamado Bíblia, porque se não fossem eles, você não estaria mais aqui em pé diante de mim. Em outras palavras, já teria sido comido. Os nativos do Pacífico Sul praticavam o canibalismo, até que o Evangelho os transformou, rompendo com tais hábitos desumanos. De nossa parte, a cultura que nos circunda pode não chegar a esse nível de barbárie, mas nela existem também componentes que devem ser abandonados ou pelo menos transformados pelo poder do Evangelho eterno. Se você estudar a questão da cultura nos escritos de Ellen White, e deixa-me dizer apenas que o tema que me foi solicitado foi Ellen White e o relacionamento da igreja com a cultura. Se você procurar a palavra cultura, você vai ver que o significado atribuído é mais de desenvolvimento. Na Bíblia também você tem duas alusões apenas, na nossa tradução João Ferreira de Almeida, no livro de Daniel. Mas se você estudar um pouquinho, principalmente o Novo Testamento, o termo mundo é muitas vezes usado, e principalmente nos escritos do apóstolo João, em alusão aos valores culturais antagônicos ao Evangelho. E é lógico, Ellen White tem muito a dizer sobre a cultura se você estudar mais tematicamente, não só palavras. Mas eu creio que na nossa mensagem a Bíblia também deve ter um lugar de preeminência. Então eu me propus a tratar um pouco sobre o que a Bíblia diz e então sobre o que Ellen White tem a dizer. E eu lhes convidaria a abrir comigo a Bíblia num texto inicial que seria primeira epístola ou primeira carta de João. 1 João 2, o verso 15. 1 João 2,15 nos diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que seria esse amar ao mundo? Ou, em outras palavras, o que é este amor ao mundo que acaba neutralizando o amor de Deus em nossa vida? Quando se trata desse assunto, a grande tentação é falar demais e procurar resolver todas as questões possíveis. Mas eu me limitei, ou vou tratar apenas de 6 características que eu julgo negativas de nossa cultura contemporânea e que eu creio que mereceriam uma reflexão de nossa parte. E, lógico, você pode expandir em suas reflexões pessoais para outras áreas que talvez eu nem mencione. A primeira delas é a questão da relativização da verdade. Usando as palavras do apóstolo Paulo, eu diria que nosso mundo hoje tem muitos deuses e muitos senhores, entre os quais podem estar outras pessoas, o meu conhecimento pessoal, os meus diplomas, o meu currículo, o meu trabalho, inclusive eu mesmo. Com uma religião antropocêntrica e, por vezes, até egoísta, as pessoas perderam de vista os valores absolutos da fé, substituindo-os por pseudo-verdades, ou seja, verdades que aparentemente parecem ser verdades, mas não o são. Em Lucas capítulo 18, verso 8, você tem aquela tão conhecida expressão de Cristo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Ele não está dizendo que não haveria fé, mas a fé seria muito rara. Sem um compromisso definitivo com a fé bíblica, os seres humanos acabam vulneráveis às mais contraditórias teorias especulativas.
Interessante que nós temos no livro no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 15, a seguinte declaração: este é um tempo em que se pode dizer com propriedade. A pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Trevas espirituais cobrem a terra, e densa escuridão os povos. Há em muitas igrejas ceticismo e infidelidade na interpretação das Escrituras. Muitos mesmo põem em dúvida a veracidade e verdade das Escrituras. Os raciocínios humanos e as interpretações do coração humano estão minando a inspiração da palavra de Deus. E o que poderia ser recebido como garantido é circundado com uma nuvem de misticismo. Coisa alguma aparece em linhas claras e distintas, assentado no fundamento da rocha. Esse é um dos sinais marcantes dos últimos dias. Eu creio que você já deve ter chegado a essa conclusão, que um dos maiores problemas hoje da humanidade não é tanto a aceitação ou rejeição dos escritos inspirados, mas como são eles interpretados. No passado, haviam pessoas que diziam: eu não creio na Bíblia, ou eu não creio em Ellen White. Essa geração está se esvaindo. Ainda tem alguns. Mas, normalmente, o que ocorre hoje, o que eu gosto é normativo e deve ser aceito. O que eu não gosto é cultural e só para aquela época. Então, numa pseudo-aceitação da palavra de Deus como palavra inspirada, eu simplesmente seleciono o que eu gosto e o que eu não gosto. E a Bíblia perde a sua função em minha vida. Mas não se esqueçam que, de acordo com Isaías 48, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Em realidade, todos os falsos deuses não são deuses, e todas as teorias especulativas, elas passarão. Só a infindável palavra de Deus permanecerá para sempre. Em uma cultura de relativismos e indefinições, precisamos, como igreja e como indivíduos, restaurar os valores absolutos da fé. Mas, além da relativização da cultura, existe um segundo componente que creio ser fundamental. E esse é o problema da ruptura com os princípios. Com o declínio do modernismo, que enfatizava sempre a lógica, a razão humana, com o declínio do modernismo e a morte da própria razão, os instintos particulares e os gostos pessoais passaram a substituir os princípios divinos. Certa ocasião até mencionei isso. Se você estudar um pouquinho a história da cultura ocidental, você vai ver que uma década de profunda transição foi a década de 1960. Vários indivíduos, vários autores têm salientado o significado do ano de 1968, com a morte de um dos Kennedys e com a contracultura, a morte também de Martin Luther King. Muitos chegaram à conclusão de que a cultura ocidental é simplesmente uma ironia. E que aquele conceito de que eu fui, quer dizer, o pai, o avô, como diz o famoso professor Valdecir Simões de Lima, na Primeira Guerra Mundial, convocaram o meu avô. Na Segunda Guerra Mundial, o meu pai. E agora é a minha vez para ir para o Vietnã. Então, muitos chegaram à conclusão de que não havia sentido, que o ser humano não resolveria seus próprios problemas. E se voltaram ao misticismo oriental. E o ser humano deixou de ser lógico para se tornar cada vez mais intuitivo, ou o gosto dominando a razão. Tá, uma música até que reflete aquele momento histórico. Era um garoto que, como eu,
amava os Beatles e os Rolling Stones. E depois dizia, a sua guitarra não toca mais só o instrumento que toca sempre a mesma nota, referindo-se à metralhadora. Hoje o critério de decisão predominante é, mas eu gosto e me faz bem. Qual é o problema? Se eu gosto e me faz bem. Temos hoje em nosso meio um número de membros com um estilo de vida semelhante aos filhos do profeta Samuel. Veja, em 1 Samuel 8:5, aparece aquela declaração, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Em algumas culturas, principalmente o japonês, quando se diz você está velho, quer dizer você é mais experiente, você acumulou mais informações, temos que lhe tomar mais a sério. Mas em outras culturas, dizer que alguém está velho é dizer você já está obsoleto, melhor você saia do caminho para ser substituído. E nesse caso aqui dá a impressão que era esse exatamente o intuito dos anciãos que abordaram a Samuel. Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. O apóstolo Paulo previu que nos últimos dias os seres humanos seriam realmente mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Se você estudar um pouquinho o Espírito de Profecia, você vai ver que uma das declarações mais trágicas da senhora White, você encontra em Testemunhos para Ministros, página 472 e 475. E nestas páginas ela descreve uma reunião de Satanás com seus anjos para tentar enredar o povo de Deus nos últimos dias com estratégias muito bem planejadas. E ele diz que então o próprio Satanás, falando para os seus anjos, diz que uma das formas mais eficazes seria usar pessoas do próprio meio do povo de Deus. Quanto mais influentes tais pessoas forem, mais êxito eles teriam. Especialmente porque não questionariam a sinceridade das pessoas. Afinal de contas, eles são nossos irmãos. Como eu vou questioná-los? E eu gostaria apenas de ler algumas declarações ali rapidamente. Satanás asseverou: os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Os que pertencem a essa classe, se forem mais aptos e inteligentes, servirão de chamariz para atrair outros para as nossas ciladas. Muitos não lhes temerão a influência, porque professam a mesma fé. Levá-los-emos então a concluir que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez creram, e que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos. Assim se separarão de Cristo, então não terão forças para resistir ao nosso poder, e dentro de pouco tempo estarão prontos para ridicularizar o seu antigo zelo e devoção. Então, em outras palavras, aqui nos é dito que indivíduos mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, se forem pessoas de influência, poderão exercer maior influência negativa sobre os crentes. E vão chegar à conclusão de que, no passado, eu era muito radical, fanático. Agora que eu estou encontrando a liberdade em Cristo. E se você avaliar um pouco no nosso meio, quantas coisas que no passado nós considerávamos pecado, hoje não são mais. Uma vez eu até cheguei a dizer aqui, nessa igreja, um sábado pela manhã, de que nós temos hoje cerveja sem álcool, café descafeinado e pecado despecaminado. A pergunta é a seguinte: será que no passado eu fui muito radical ou hoje eu estou menos comprometido? Ou mais descomprometido, como você quiser.
Há um desenvolvimento natural das coisas, mas esse desenvolvimento normalmente traz também uma perda de identidade e de compromisso. Em uma cultura que substitui os princípios divinos pelos instintos particulares e os gostos pessoais, como igreja e como indivíduos, precisamos voltar a ser o sal da terra e a luz do mundo, e como disse o próprio Cristo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em terceiro lugar, além da questão da relativização da verdade, da ruptura com os princípios, nós vivemos em um mundo com uma marcante veneração das celebridades. No século XX, o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa criou a indústria da fama e gerou a era das celebridades. O espetáculo é hoje uma espécie de religião, na qual as celebridades são famosas por ser famosas, explodem de um dia para o outro e o público as adora. Eu estou usando até uma linguagem aqui da revista Veja, que uma vez um artigo de capa já faz um bom número de anos, falando sobre esse assunto, e dizendo, e o público as adora. A mídia forma as celebridades. Às vezes é dito, esta é a mulher mais bonita do Brasil. Quem disse isso? Muitas das mulheres nem se submeteram a esse tipo de critério ou avaliação, talvez a maioria delas. Mas daquelas que estão ali, ok. Este é o melhor jogador. A mídia projeta pessoas e derruba pessoas também. Agora, o incrível é que, entre as celebridades, os hábitos pessoais, a forma de vestir e o gosto musical delas acaba influenciando toda uma geração de admiradores. A nossa identidade pessoal é engolida pela pseudo-identidade desses indivíduos, ali da mídia. Mesmo sendo esse um fenômeno moderno, nós devemos lembrar que já nos dias de Cristo havia essa dificuldade. E se você tiver a sua Bíblia, vamos abri-la em João, o Evangelho de João, capítulo 12, e o verso 43. Esse é um texto que eu creio que deveria nos levar a uma reflexão individual. O Evangelho de João, capítulo 12, começando pelo verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E o 42 e 43 acrescentam, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você sabe que nem sempre o aplauso humano é sinônimo da aprovação divina? Mas muitas vezes nós gostamos do populismo e da aprovação humana. E muitas pessoas vendem a sua alma com facilidade, deixando de lado, ignorando a glória de Deus. Mas em Jeremias capítulo 9, verso 23, Jeremias 9, 23 e 24, e aqui você tem um texto que eu creio que é fundamental, como um moto para a sua vida e para a minha, e para cada um de nós. Você sabe que todos somos pecadores carentes da graça de Deus e precisamos melhorar em muitas coisas. Mas aqui tem um texto muito importante. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra.
porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui diz o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas se alguém quiser gloriar-se, glorie-se nisso, em me conhecer. Nós temos que gloriar algo ou alguém. Agora é complicado quando esse algo ou alguém não é Deus, mas nós gloriamos a nós mesmos ou a outros. Eu creio que o lado da apreciação é importante, mas nós vivemos numa época de muita bajulação. E basta a pessoa exercer uma função. Ainda ontem, vindo no avião, nós estamos comentando um pouquinho, outro companheiro também, que estava no mesmo voo, sobre esse lado. Por que basta a pessoa exercer uma função de liderança e outros começam a mudar o seu comportamento? Todos somos seres humanos, carentes da glória de Deus. Mas, como eu mencionei anteriormente, os hábitos pessoais, a forma de vestir e o gosto musical das grandes celebridades acabam influenciando todos os demais. Ellen White tem uma declaração no livro Medicina e Salvação, página 168, onde ela diz: os homens não devem ser exaltados como grandes e maravilhosos. É Deus quem deve ser engrandecido. Quando eu exalto, ainda que não seja a mim mesmo, mas eu exalto outros seres humanos de uma maneira indevida, eu estou colocando aquele ser humano em lugar de Deus. E nós temos hoje um grande número de heróis da mídia que estão ocupando o lugar que Deus deveria ocupar exclusivamente na vida. Em uma cultura que venera as celebridades humanas e as pessoas em posição de destaque, precisamos, como igreja e como indivíduos, estimular os seres humanos a exaltar, glorificar e adorar apenas a Deus. O Deus que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Nas palavras daquele belo hino que você conhece, Deus, somente Deus. Lembra desse hino, não? Deus, somente Deus, é digno de receber o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em quarto lugar, nós vivemos num mundo caracterizado pelo fascínio, ou seja, pelo fascínio da moda. A veneração das celebridades tem dividido os seres humanos entre veneradores e venerados, ou venerados e veneradores. Nesse processo, os venerados acabam ditando muito da moda para os seus súditos veneradores. Eu até comentei um dia com a minha esposa que eu acho que nós temos um problema como igreja. Lá em São Paulo você tem aquilo que você já deve ter ouvido falar como é São Paulo Fashion Week. E nós, lamentavelmente, não temos uma Adventist Fashion Week, que podia nos dar a oportunidade de vez em quando poder desfilar na passarela. Mas como não temos, algumas de nossas festas de casamento e algumas formaturas e até mesmo alguns cultos de sábado acabam se transformando na única passarela a nós disponível. E para podermos desfilar a moda. Eu li uma vez um artigo muito interessante na seleção, eu acho que era uma seleção antiga de 60, que dizia, falava sobre o status de chegar atrasado. Quando todos estão ali, eu entro, e se eu chegar a tempo, não sou percebido. Se eu chegar mais tarde, todo mundo vai ver que eu estou chegando ali. Mas, em realidade, isso não é um estímulo a chegar tarde. Eu acho que nós temos que ser pontuais. Mas, muitas vezes, as nossas igrejas, os nossos templos se transformam numa passarela. Interessante que em 1 Samuel, o texto que nós já
mencionamos, e se você tiver sua Bíblia, dê uma olhadinha nesse texto. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. Vamos ler do verso 1 em diante. 1 Samuel 8, 1 a 5. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primeiro chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, tu já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós que nos governe, como o tem todas as nações. Esta expressão, é lógico que o texto se refere aqui à escolha de um rei, mas essa expressão final, como o tem todas as nações, ela evidencia uma forte tendência de nos deixarmos levar pela onda, de sermos como os demais e de seguirmos a moda. Nós não temos força de ser diferentes. Basta alguém lançar uma grife que se tornou famoso, a tentação é segui-la também, ou usá-la. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns textos, sabe? Uma vez que o título das nossas considerações tem a ver com Ellen White, eu também não gostaria de deixá-la de fora, embora a Bíblia seja o nosso fundamento. Eu creio que ela tem muito a nos dizer sobre isso. Eu gostaria, nesse momento, de ler apenas 3 declarações de Ellen White sobre esse assunto. Nos Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 634, a senhora White diz o seguinte: e veja que declaração, parece uma radiografia de nossos dias. Isso que ela escreveu no século passado. Aliás, melhor dito, essa declaração até é no século XIX. A moda governa o mundo, e ela é uma senhora tirana, muitas vezes obrigando os seres devotos a se submeterem às maiores inconveniências e desconforto. A moda domina sem razão e exige sem misericórdia. Ela tem um poder fascinante. E Satanás está inventando constantemente novo estilo de vestuário que se provará uma maldição para a saúde física e moral. Exalta quando vê professos cristãos aceitarem avidamente as modas por ele inventadas. Veja, isso praticamente no início do seu ministério, ela disse o seguinte, Testemunhos para a Igreja, volume 1 agora, nas páginas 188 e 189. Quer dizer, bem não no início, mas na parte inicial, pelo menos. Ela diz: foi-me mostrado que o povo de Deus não deve imitar as modas do mundo. Alguns têm feito isto e estão rapidamente perdendo seu caráter santo, peculiar, que deveria distingui-los como povo de Deus. Foi-me apontado o antigo povo de Deus e pude comparar seu vestuário com a moda destes últimos dias. Que diferença! Que mudança! As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. No Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 78, só mais uma declaração. Nossa única segurança é manter-nos como o povo peculiar de Deus. Não devemos ceder 1 milímetro ante os costumes e modas desse século degenerado. São necessárias coragem e independência para se erguer acima da norma religiosa do mundo cristão. Em uma cultura dominada pelo sensualismo e a extravagância da moda, precisamos, como igreja e como indivíduos, reenfatizar o bom gosto e a modéstia cristã
no vestir. Não faz nenhum sentido a gente cair também para o obsoleto, para o antiquado. O bom gosto tem o seu lugar, mas cuidado, porque a moda deve ser analisada criticamente. E eu tenho estudado um pouco da psicologia da moda, até o que domina. E até alguém tem me feito algumas perguntas sobre esse assunto, e nós temos muitas contradições nesse particular, que precisariam ser revistas. Em quinto lugar, a distorção das prioridades. O grande problema da nossa geração é, sem dúvida, o dilema das prioridades. É certo que alguns de nós entramos em dificuldades já com o mal, com o inadequado, mas eu creio que muitos de nós, os demais, temos problemas não com as más coisas, mas com as boas coisas que ocupam o lugar das nossas grandes prioridades espirituais. Essa realidade é bem ilustrada por Cristo na parábola da grande ceia. Em Lucas capítulo 14, nós temos Lucas 14, do verso 17 ao 20, parece que uma radiografia em linguagem antiga da nossa realidade atual. E aqui nos diz o seguinte, o texto, Jesus Cristo falando. Lucas 14, 17 em diante. A hora da ceia, ou seja, da grande ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Você vê que eram coisas boas. Há algum problema em comprar um campo se a pessoa tem recursos para isso? Não há problema. E comprar bois, ou seja, aquilo que é necessário para o trabalho, também não tem problema. E casar-se dentro dos ideais divinos, também não, esse é o ideal até. Mas nesse texto aqui, você encontra nitidamente 3 atividades fundamentais da existência humana. A primeira delas é a aquisição de bens materiais. A segunda, o trabalho. E a terceira, as relações humanas. Todas muito importantes, mas ocupando o lugar das grandes prioridades da existência humana. A nossa grande prioridade é uma só: a salvação presente e eterna. Muitos de vocês vieram aqui para a escola para estudar, excelente. Outros trabalham aqui, outros exercem outras atividades e funções fora. Mas você tem uma grande razão de existir: é preparar-se para o céu. Todas as demais coisas, por mais importantes que são, elas são secundárias, por mais importantes que sejam. No livro Evangelismo, página 26, há uma declaração muito importante, que eu creio que também é uma descrição do que ocorre conosco em nossa cultura ocidental. Evangelismo, página 26, a senhora White diz: Satanás está ativamente em operação para que os homens não tenham tempo para a meditação. Satanás os leva para uma rotina de frivolidade e busca de prazeres. Satanás opera com toda a sua arte e com os seus enganos para manter os homens marchando como cegos. O mundo inteiro parece estar em marcha para a morte. Eu não sei se ficou claro o ponto aqui. Você já viu qual seria a estratégia de Satanás nos últimos dias? Tomar conta do nosso tempo. Veja, para que os homens não tenham tempo para a meditação. E ele o faria com o quê? Com a busca de prazeres. Você já viu que praticamente toda a mídia é comandada em gerar prazer e divertimento
e o tempo de lazer é ocupado. E nós não temos quase tempo para as nossas grandes prioridades espirituais. Um dos sermões que eu vi uma vez, quando eu era estudante do ensino médio ainda, e foi pregado pelo pastor Mário Valente, o título era: Não tive tempo de ser um cristão. Senhor, eu tive que fazer isso, tive que dar conta das avaliações que os professores atribuíram ali, e das leituras, e mais disso, e mais daquilo, e do trabalho, etc., tudo bem, e eu não tive tempo de ser um cristão. Só que é um pensamento, uma vez eu estava numa pequena livraria, nem sei se existe ainda, em Arthur Nogueira, uma livraria pequenininha, católica, ali perto da rodoviária, e tinha um decalco que dizia o seguinte: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Em uma cultura pós-moderna e existencialista, com sérios problemas de definir suas prioridades, precisamos, como igreja e como indivíduos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em sexto e último lugar, eu creio que um ponto que nós deveríamos reavaliar é o espírito competitivo. Nossa cultura ocidental capitalista se caracteriza por um forte espírito competitivo, que se manifesta em todas as estruturas de nossa sociedade. Como cristãos, nós precisamos competir e mesmo lutar contra as hostes das trevas. Mas o grande problema é quando esse mesmo espírito se manifesta entre nós mesmos. Eu creio pessoalmente que o ser humano é essencialmente competitivo, não há como viver sem competir. Se nós não competimos contra o mundo, nós vamos competir entre nós mesmos. Eu não sei se alguma outra língua tem esse pensamento, até hoje eu não descobri, mas uma das mais profundas verdades é refletido por aquele pensamento nosso, que diz que quem não trabalha, dá trabalho. Certa ocasião, os discípulos de Cristo haviam discutido entre eles sobre quem era o maior. Isso você tem em Marcos capítulo 9. E Cristo lhes respondeu: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Mas pouco depois, no capítulo 10, eles voltam e Tiago e João pedem explicitamente que um se assente à direita e outro à esquerda do Senhor na sua glória. E ali nós encontramos um texto que é digno de consideração, Marcos 10, nesse contexto. Marcos 10, e nós temos o verso 42 a 44. Marcos 10, 42 a 44. Aqui é um princípio que, como igreja e como indivíduos, teríamos que, eu creio que, reavaliar significativamente. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Ellen White adverte, no livro Educação 226, o plano de vida estabelecido por Deus tem um lugar para cada ser humano. Quão diversa é, porém, a grande parte da educação que hoje se dá, desde os tenros anos da vida de uma criança. Existe um apelo à competição e à rivalidade, que alimentam o egoísmo, a raiz de todos os males. E no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 175, ela acrescenta: quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles santificarem de maneira que o amor uns
para com os outros seja visto e sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir. Como igreja, nós competimos uns com os outros, muitas vezes como divisões, como uniões, como campos, como obreiros, como indivíduos. E o mundo motiva a produção pela competição. É o método mais fácil. Você põe pessoas em competição e elas vão aumentar a produtividade. A igreja e nós como indivíduos ainda estamos por descobrir como motivar as pessoas cooperativamente. Em uma cultura altamente competitiva, precisamos, como igreja e como indivíduos, evidenciar em nossa vida a unidade pela qual Cristo orou, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, recapitulando, eu creio que nós devemos reavaliar criticamente a relativização da verdade, a questão da ruptura com os princípios que têm sido abandonados. Temos que romper com a veneração das celebridades, superar o fascínio da moda e vencer essa tentação da moda antagônica aos princípios da palavra de Deus. Redefinir nossas prioridades e trabalhar com um espírito cooperativo em vez de competitivo. Em outras palavras, precisamos ser diferentes num mundo que procura tornar todos os seres humanos iguais. Você já deve ter ouvido uma conhecida história de um menino que tinha um comportamento excelente entre os seus colegas indisciplinados. E certa vez uma professora curiosa indagou para o menino o segredo do seu comportamento. E ele respondeu: é simples, eu sou filho de um rei. E a professora ficou mais curiosa ainda, o que significa isso, ser filho de um rei? E a ele contou a história de que certa vez o país do qual seu pai era o rei e a mãe a rainha foi invadido por um país estrangeiro. E os pais foram aprisionados e levados para a fila de fuzilamento. Mas seu pai, antes de ser morto, pediu que gostaria de ter um último pedido atendido, seria falar com o menino, que era esse aluno daquela escola. E então o pedido foi-lhe concedido e ele disse para o seu filhinho: filho, seu pai e sua mãe serão logo mortos e você será levado para um país estrangeiro. Mas por onde você andar, nunca se esqueça de que você é um filho de um rei. E aí o menino acrescentou: e é por essa razão que eu tenho que ser diferente, porque eu sou filho de um rei. Nós também somos filhos de um rei, do rei do universo, e nosso estilo de vida tem que ser diferente. E eu gostaria de concluir nossas considerações nessa manhã com um texto do Evangelho de João, capítulo 17, que por muito tempo eu considerei meu capítulo predileto da Bíblia, e hoje eu tenho dificuldade de definir qual é, mas que eu creio que é um dos textos mais belos de toda a literatura. João capítulo 17, a oração do próprio Senhor por cada um de nós. E eu gostaria de ler alguns textos, começando pelo verso 11. João capítulo 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me desse, para que eles sejam um assim como nós. O verso 15 a 17, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E finalmente o verso 21, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que o Senhor nos dê a força necessária
para vencermos as tentações quase irresistíveis da nossa cultura, da cultura que nos circunda, e para vivermos como verdadeiros filhos do Rei, o Rei do Universo, nesses dias finais da história humana. Que Deus abençoe a cada um de vocês ricamente. Amém.